Vamos girar o assunto aqui no Morning, porque no maior colégio eleitoral do país, a cidade de São Paulo, o segundo turno será disputado entre o atual prefeito Bruno Covas, do PSDB, e o candidato Guilherme Boulos, do PSOL. Covas, para quem a esperança vai vencer os radicais, teve quase 33% dos votos válidos. E Boulos, que viu sua votação como um sinal do começo da derrota do bolsonarismo, pouco mais de 20%. Narlock, o que explica essa votação expressiva do líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos? Olha, numa palavra, eu apostaria em antibolsonarismo. Você tem aí 57% dos paulistanos tem rejeição ao presidente Bolsonaro, e a rejeição, o ódio a um político, ele é um fator aglutinador, né? Nada une tanto as pessoas quanto o ódio a alguém na política, né? A famosa agenda negativa, como o pessoal chama. Isso poderia ter acontecido com o PT, mas o PT está apagado, né? O PT morreu, está morrendo, né? Ele está migrando para outros partidos. E, além disso, o próprio Gilmar Tato, o candidato do PT, ele foi sempre decorativo, né? Eu nunca vi no Gilmar Tato ali algum entusiasmo, uma vontade, de fato, de ganhar a eleição. Ele foi alguém que escolheram lá porque alguém tinha que ser o candidato do PT. Mas estava muito claro, né? Mesmo semana passada, estavam aí se discutindo do PT apoiar o Guilherme Boulos para ele entrar no segundo turno. Olha, o Boulos, ele quem já estudou aqui em faculdade pública, em colégio, eu fiz um ensino médio também em escola pública, a gente sabe que tem sempre no centro acadêmico, no DCE, aquele barbudo radical que passa o dia no sofá do centro acadêmico e demora lá 12 anos para se formar em filosofia, né? Para mim, esse é o Guilherme Boulos. Opa! Você está falando do Joel? Olha que meu mestrado foi em 4 anos, hein? Demorei 4 anos no mestrado. Para mim, esse é o Guilherme Boulos, entende? Aquele radical do DCE que nunca trabalhou. Ele fala que ele é o candidato da periferia, mas o pai dele, eu consultei agora há pouco no site da USP, o pai dele ganhou 42 mil reais em dezembro de 2019, quer dizer, acima aí de teto constitucional. Ele diz que é da periferia porque ele resolveu alugar uma casa na periferia como estratégia de marketing, mas é um candidato de elite, votado muito pela elite paulistana, e ele é também uma amostra, pessoal, de que o populismo não morreu. Nesse caso, claro, o populismo de esquerda. O Boulos, ele é um perfeito candidato populista, né? Ele separa a população entre povo e antipovo, ele quer beneficiar uma parte da população, tirando todos aí os privilégios, né? Ou castigando parte da população, e tem soluções fáceis para problemas muito complexos. Então, de fato, bem interessante o que o antibolsonarismo pode fazer, que é botar o Boulos no segundo turno. Muito bem. Joel, e agora, pensando aí nesse segundo turno em São Paulo, a gente falou um pouco de Guilherme Boulos, mas e sob a ótica do Bruno Covas? O que ele precisa fazer agora para vencer a eleição? Quais são as reais chances que ele tem de vencer o Guilherme Boulos, na sua avaliação? Olha, o que o Covas tem que fazer agora é a estratégia de segundo turno, né? Quem que se dá bem no segundo turno? Quem consegue correr mais rápido e chegar antes no centro, se colocando como aquele que engloba o centro do espectro político. O Bruno Covas já está tentando fazer isso, né? Todos os esforços da comunicação do PSDB é de pintar o Boulos como um grande radical. E, sinceramente falando, você vai olhar o programa do Boulos, não é um radicalismo assim também. Claro, o pessoal, na margem contrária, vai querer mostrar o PSDB como extrema-direita, que evidentemente também não é verdade. Eu queria ressaltar um elemento dessa eleição aqui ligado ao Boulos, que eu acho que se sobressaiu muito, e que vou falar de 2 candidatos, do Boulos e de outro que teve a mesma característica dele. Outro candidato que foi forte e que apostou muito nas redes sociais. E mais, que apostou na linguagem das redes sociais. Quem foram os que apostaram na linguagem das redes? Falando direto com as pessoas, fazendo até gracinhas, memes, fazendo lives. Foi o Boulos e o Arthur Duval, o Mamãe Falei. Ambos de espectro, lugares totalmente diferentes do espectro, em esquerda e direita ali, mas ambos se surpreenderam muito, tiveram resultados muito positivos. O Mamãe Falei é um cara da direita, rejeitado pelos bolsonaristas e com pouco dinheiro. O cara chegou a 10%, foi um resultado que eu considero, para ele, foi um sucesso. O Boulos, alguém de um partido visto como radical de esquerda, um partido que tem muita dificuldade para crescer no país, venceu candidatos como o Gilmar Tato, como o Márcio França,
muito mais convencionais e que dialogam muito melhor com o centro de maneira geral. Ambos apostaram na comunicação nas redes sociais e, vejam, é uma comunicação muito mais barata também. Então, quem sabe usar as redes direito é como se tivesse um bônus aí de milhões de reais sem ter que gastar o dinheiro. Eu acredito que o Boulos se deslocou do Márcio França, inclusive nas semanas finais, se descolou do Márcio França, né? Em parte pelo mérito dele, ele soube usar as redes sociais. Ele jogou até Among Us, não sei quem conhece isso, ele jogou Among Us com formadores de opinião aí. O cara mergulhou com tudo nas redes. Exatamente. Você quer falar, Narlock? Não, rapidinho. Por outro lado, Joel, a Joyce Hasselmann, ela teve uma votação muito baixa, né? Ela foi aí a mais votada na eleição para deputado e agora, apesar de ter boas redes sociais e tudo, ela foi muito mal. Provavelmente porque ela não usou a linguagem, né? Ela não se aproximou do público como fez o Boulos ou o Arthur Duval, que eu concordo, foi aí uma grande surpresa dessa eleição e fez uma excelente campanha. O Arthur Duval, ele conseguiu ser liberal, ser um convicto liberal, sem ser bolsonarista e também sem ser bunda mole, né? Sem ser ali moderado demais, né? Muito isentão, né? Então foi uma ótima campanha mesmo. Deixa eu só fazer uma observação aqui no que vocês acabaram de dizer. O Arthur Duval fez 500 mil de votos, né? 521 mil votos na capital de São Paulo. Foi mais votos do que ele fez para deputado, mas deputado, se a gente for contar, é o estado inteiro, né? Nós só estamos aqui falando da cidade de São Paulo. E me chama a atenção aqui, na chapa de vereadores, trazer algumas informações rápidas para vocês aqui. O PSDB diminuiu a sua bancada. Em 2016 elegeu 11 vereadores, agora 8. O PSOL teve a sua bancada triplicada para 6 vereadores, ou seja, isso é o efeito Boulos, né? O Patriota, a chapa do Mamãe Falei, elegeu 3 vereadores, o Holliday, Rubinho Nunes e o Marlon do Uber, eleitos. Também me chama a atenção aqui o Partido Novo, sem candidato a prefeito, aí depois da retirada do Felipe Sabará no meio do processo eleitoral, ainda assim conseguiu eleger 2 vereadoras, né? Vocês querem falar algo sobre isso? Aqui em São Paulo, Paulo, eu senti que havia uma expectativa de um sucesso maior do Novo. Talvez esse enrosco todo aí com o Felipe Sabará tenha prejudicado muito o partido, não sei o que aconteceu. Eu acho que deixou a desejar um pouco as expectativas que se tinham do partido. Mas Novo você esperava que fizesse mais vereadores, é isso que você está dizendo? Talvez 3, tinha gente que sonhava até com 4. Mas eu fato ouvi é que gente falando até 6, 7 vereadores. Pois esses aí estavam um pouco otimistas demais. Estavam otimistas demais. Mas tanto o Novo quanto o PSOL aumentaram o seu número de vereadores no país como um todo. Não de forma gigante, não viraram grandes partidos, são partidos minoritários ainda. Mas partidos minoritários originalmente de nicho que agora buscam encontrar um espaço para crescer. O PSOL busca ocupar o espaço que antes era do PT. Sim. Aqui em São Paulo, na candidatura a prefeito, é isso, né? O PT não foi, o Boulos foi. E então é a estratégia que ele busca crescer em cima do espectro do PT, que ainda tem uma alta rejeição. O PT perdeu espaço. PSDB, até que está indo bem em grandes cidades, mas se você contar todos os municípios, está perdendo espaço também. E quem venceu bastante espaço, parece até agora, que foram os partidos que eu chamaria de política tradicional. Democratas, PP ganhou prefeituras, PSD, ou seja, tanto uma direita não bolsonarista quanto o que a gente pode chamar das legendas do Centrão. Então, exatamente isso, né, Joel? Porque se a gente for analisar, a ascensão do Guilherme Boulos é uma ascensão de uma esquerda que não é dependente do Lula e do PT, né, que não tem o PT como protagonista, e o Arthur Duval, com o MBL, é uma direita que não depende de Bolsonaro, né? Então são novos quadros aí aparecendo, né, Narlock? Para a gente finalizar, por favor. Claro, vamos lá. Olha, antes de tudo sobre o Partido Novo, ele aumentou, é verdade, teve um aumento aí, mas todo mundo esperava muito mais. E o Partido Novo ele tem um processo seletivo, né, uma consultoria especializada para escolher candidatos, e isso se revelou um fiasco, né? Ele está deixando de aceitar excelentes nomes. Mesmo aí o Arthur Duval, o pessoal do MBL podia estar dentro do Partido Novo, e além disso ele está escolhendo nomes muito ruins, né? Como a história aí do Sabará, toda essa confusão, e simplesmente uma verificação de currículo não foi realizada, né? E, olha, em 2018,
eu lembro que assistindo a Jovem Pan e outras emissoras, um comentário geral era que o eleitor não tinha mais tutela, né? Que ninguém mais tutelava o eleitor, que o horário político não importava mais, que agora era tudo rede social, e os candidatos anti-sistema, né, anti-establishment, ganhariam. Isso, na verdade, que a gente está vendo agora é que foi um ponto fora da curva, né? Nessa eleição, a gente teve aí a velha política tradicional, a centro-direita ganhou muito mais do que a direita de redes sociais e tudo isso. Muito bem.